Olá pessoal, neste vídeo eu vou simular o uso da IA generativa para aprender Rust. Eu estou aqui com o Gemini grátis e eu escolhi como tópico algo que não é nem tão básico nem tão avançado, que é a construção box. Então eu perguntei para o Gemini o seguinte: na linguagem Rust, como funciona a construção box? E ele me respondeu o seguinte: no Rust, o box T, onde T é um tipo qualquer, né, é um ponteiro inteligente, um smart pointer, que permite que você aloque um valor na heap em vez de na stack. Então o box é usado para gerência de memória, para eu conseguir colocar coisas na heap e não na stack. Legal. Que mais? O Rust armazena quase tudo na stack por motivos de performance. Quando eu crio uma variável dentro de uma função, ela vai para a stack. No entanto, o box é a ferramenta certa para você usar quando precisa de flexibilidade de memória. Então, como o box funciona na prática? O box em si é uma estrutura pequena que fica no stack. Ela contém apenas um endereço, um pointer, né? E aponta os dados reais que foram movidos para o heap. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o box tem um conteúdo, que são os dados em si, que vão para a heap, e tem um pointer, uma referência para aqueles caras que vai para o stack. Então, o box é uma maneira de usar o que Inseto faria com um pointer para uma área que tu conseguiu com o malloc. Aqui tu usa o box, né? Aí o Gemini me dá 3 principais casos de uso para o box. O primeiro deles é tipos de tamanho desconhecido em tempo de compilação. E aqui ele usa uma construção típica de programação funcional, né? Típica lá do Lisp, e no caso aqui ele está criando um enum, onde uma das possibilidades ela tem uma referência recursiva para a própria lista. E isso causaria um erro de compilação sem o box. Eu vou pular esse caso de uso número 1, porque ele está muito ligado a quem gosta do estilo funcional e trabalhando com listas, e não é o caso da grande maioria dos programadores Rust. Então eu vou pular o tipo 1. O que é o tipo 2? O tipo 2 é mais comum. Ele permite que quando tu tem uma estrutura de dados gigantesca, né, como uma matriz enorme ou uma string gigantesca, né, tu possa passá-la de uma função para outra sem gerar cópia na stack. Por quê? Se eu tenho dados como números, né, seja inteiro ou ponto flutuante, eles ficam normalmente na stack, e se eu passo como parâmetro para uma função, é uma cópia deles mesmos dentro da stack. E como a minha estrutura de dados é gigantesca, essa cópia é muito demorada. Então, se eu for capaz de passar apenas uma referência para estes dados, vai ser mais negócio. E eu posso colocá-los na heap, né? Então, ao colocar os meus dados dentro de uma caixa, dentro de um box, apenas o pointer, que é minúsculo, geralmente 8 bytes, é copiado. O peso pesado, os dados em si, eles continuam dentro da heap. O terceiro uso é quando eu quero fazer uma emulação de orientação a objetos, eu quero obter polimorfismo através dos objetos do tipo trait. Esse aqui é um uso muito legal, mas demanda mais tempo. Então, eu vou me concentrar nesse vídeo na transferência de posse de dados grandes. Tá legal? Bem, o que mais que o Gemini me deu aqui? Como usar sintaxe básica. Ele me dá um exemplo, onde eu crio um novo box, uma nova caixa. Dentro da caixa ele colocou um número 5, e esse 5 aqui vai para onde? Ele vai lá para a heap. E é como se eu tivesse dado um malloc e colocado o número 5 na área alocada. E a referência, o pointer para esta área do heap, para o box, eu coloco em B. E o B está na stack. Então, essa é a ideia básica do box, pessoal. Eu tenho
os dados mesmos dentro da caixa, dentro do box, alocado na heap, e eu tenho uma variável na stack que tem um pointer para aqueles dados lá. Então, eu criei um box com um certo conteúdo e B referencia esse box. Uma coisa legal é que eu tenho uma deref automática aqui do box. Por exemplo, aqui eu botei o valor, na verdade o Gemini botou, né? O valor dentro do box é tanto e ele escreveu B aqui. Opa, legal. O que é B? B, na verdade, referencia um box, mas ele não vai colocar na tela B realmente, ele vai colocar o que tem dentro do box. Então, ao dar um print de B na tela, eu vou enxergar o quê? Como B é um box, eu vou enxergar o que está dentro da caixa do box, dentro do caixa B, que é o 5. Vai aparecer o 5. É também possível desreferenciar explicitamente. Aqui foi implícito, né? Eu não botei o asterisco para fazer o deref. Eu posso fazer explicitamente colocando o asterisco. Então aqui eu estou pegando o que está dentro do box B e somando com 10. 5 mais 10, 15, vai aparecer o 15. Aqui ele colocou o seguinte, ó, aqui B sai do escopo, a memória no heap é liberada. Como terminou a função main, B é destruído e como B referenciava esse box, o box também é destruído. Nós não temos coletor de lixo em Rust, a liberação de memória é feita no término de um escopo, onde as coisas deixam de ser utilizáveis. Tá? Então, vamos lá. Embora o box seja ótimo, a alocação na heap é ligeiramente mais lenta que o acesso ao stack. Use-o quando for necessário. Né? Os 3 casos citados antes, estrutura recursiva, polimorfismo, dado massivos. E prefiro o stack para o feijão com arroz. O que significa isso? Significa que normalmente tu usa o stack. Né? Nesse caso aqui, tu jamais escreveria dessa maneira. Tá? Não tem sentido criar um box para botar lá dentro um i32. Então aqui nesse caso tu faria B igual a 5 e tudo funcionaria legal, aqui não precisa o asterisco e tu usa o stack o tempo todo, que é mais eficiente. Né? Só faz sentido criar o box nas 3 situações listadas aqui. E eu quero examinar nessa aula essa situação 2 aqui. Muito bem, o que mais aqui? Bom, então, como eu estou interessado na situação 2, eu perguntei para o Gemini o seguinte: crie um exemplo para o caso de uso, transferência de posse, ownership de dados grandes, que é o carinha 2 aqui, tá? Crie um exemplo para esse cara, onde evita-se a cópia de dados na chamada de uma função. Então aqui ele me diz, para ilustrar a transferência de dados grandes, ele vai simular uma matriz pesada, com dados de uma imagem ou um buffer de vídeo, por exemplo. E se esses dados ficassem na stack, ao chamar a função e passar como parâmetro, eu teria uma cópia memória a memória da coisa toda gigantesca. Eu não quero isso. Ao colocar a coisa gigantesca dentro do box, eu passo como parâmetro essa referência do box. A coisa grande, os dados, né, a matriz pesada, está lá na heap quietinha. E de uma função para outra, eu só estou passando uma referência para aqueles caras. E isso, então, essa referência fica na stack, mas são, em geral, 8 bytes, como a gente viu antes, portanto, é muito rápido. Né? Aqui tem o código gerado pelo Gemini. Ele criou a estrutura pesada, ele criou uma structure dados pesados, que vem a ser um array de 10 milhões de U8, um frame de alguma coisa. Né? E chamou aqui o campo de buffer. Beleza. Então, eu tenho aqui uma função processar dados eficiente e ela recebe como parâmetro um box onde os dados pesados estão lá dentro. Então, vocês observem que o parâmetro da função não são dados pesados. Não, é um box que referencia, que contém os dados pesados. Aqui dentro,
eu vou manipular dados no box à vontade. Aqui, como um exemplo, tem um print onde a gente coloca na tela o elemento índice 0, né? Observem que buffer é um array, então eu estou indo em dados no box. O que é dados no box? É um box. Ele está fazendo uma desreferenciação automática, uma desreferenciação implícita. Tem um asterisco escondidinho aqui, a gente está indo dentro do dados no box, está pegando dados pesados. Dentro de dados pesados, a gente está indo no campo buffer, que na verdade é o único campo, e está pegando o índice 0 do array e botando na tela. Então a gente manipula normalmente. E quando a função termina, nós temos uma desalocação de dados no box. Onde que está dados no box? Está na stack, está na pilha. Eu perco esta referência ao box. Como, no caso, a função está recebendo o ownership, os dados na heap também serão liberados. O Gemini escreve isso aqui assim, né? Ó, aqui dados no box saem do escopo e os 10 megabytes da heap são liberados da memória, perfeito? Por quê? Terminou o escopo, dados no box é destruído, dados no box tem o ownership dos dados de dentro do box, os dados dentro do box são destruídos também. Por quê? O parâmetro passou o ownership do box. Na main, agora, ele cria dados, só que ao invés de dados serem só a estrutura, ele cria a estrutura. Aqui nós temos 10 milhões de números zero. E esse aqui é o campo buffer, dentro da estrutura dados pesados. E esta instância da estrutura dados pesados é colocado dentro do box. E dados referencia o box. Aonde está dados? Está na stack. São apenas um pointer para o box. Aonde estão os 10 milhões de bytes? Estão lá na heap, referenciados por dados, né? Dentro do box. E se eu tirar a box new, o que acontece? Esses 10 milhões de bytes serão alocados na stack. E ao passá-los como parâmetros, teremos uma cópia dentro da própria stack, né? Uma duplicação desses caras, é o que a gente está evitando aqui. Por isso que ao processar dados eficiente, ou seja, ao chamar essa função aqui, né? A gente está passando como parâmetro dados que vêm a ser o quê? Aquele box que foi criado lá. Só que... o que aconteceu? Como eu estou passando o ownership do box, eu estou perdendo, né? Depois dessa linha aqui, a main não tem mais os dados. Tanto é que o Gemini diz o seguinte, olha, se tu tentar dar um print de dados na tela agora, se você tentar desenterrar a linha acima, bom, desenterrar quer dizer descomentar a linha acima, né? O compilador dará erro porque a variável dados não é mais dona do box após o ownership foi transferido, beleza? Bom, então o que eu consegui aqui, pessoal? Eu consegui passar como parâmetro 10 milhões de bytes sem copiá-los, né? Apenas passando uma referência que é o box. Mas, pô, e se eu quiser... Depois de chamar processar dados eficiente, eu quiser continuar usando os dados, como é que fica? Bom, aí aqui tem as explicações, que foi mais ou menos o que eu falei aqui. Aí eu perguntei o seguinte para o Gemini, vem cá, a função main poderia passar um empréstimo da variável dados, retendo o ownership do box e portanto, podendo utilizá-lo após o retorno da função processar dados eficiente? E o Gemini, com toda a sua elegância e cordialidade, responde, sim, com certeza.
né? Na verdade, no dia a dia do Rust, essa é a abordagem mais comum quando você quer apenas uma função que leia ou modifique sem destruir os dados. Passar o parâmetro por referência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um empréstimo ou borrowing dos dados para dentro daquela função. Então, novo exemplo. Nós temos aqui de novo a estrutura de dados pesados com um único campo, um array de 10 milhões de bytes. E agora, a nossa função processar dados eficiente, ela recebe uma referência para esse box. Então, eu vou receber uma referência do box. Eu não vou receber o ownership dele, mas eu poderei acessá-lo, não poderei modificá-lo porque é um borrowing imutável, né? Mas é um borrowing imutável, tudo bem, eu posso dar um print na tela. E observem que eu ponho só isso aqui. É uma referência? Tudo bem, o cara automaticamente desreferencia. É um box? Tudo bem, o cara automaticamente pega o conteúdo do box e usa. Então é a mesma coisa. Quando a função termina, termina o empréstimo, né? Dados no box é destruído, termina o empréstimo, mas o box em si não foi destruído. Por quê? Porque eu nunca recebi o ownership do conteúdo do box. Eu recebi apenas uma referência para ele. Aqui na main, dados é criados da mesma maneira, né? Eu criei a minha estrutura pesadíssima e coloquei ela dentro de um box. E aí eu passo uma referência para esse box, para a minha função processar dados eficiente. Então tenho aqui o borrowing funcionando. E é isso. E agora, aqui embaixo, eu posso acessar dados buffer. Por quê? Bem, porque eu havia feito um empréstimo para o cara lá, o cara me devolveu, eu tenho ownership, aqui nessas linhas aqui eu tenho ownership dos dados e eu posso usar normalmente. Então, na stack da função processar dados eficiente, o Rust cria uma referência rápida, essa referência aponta para o box e o box aponta para o 10 MB. Então, nós temos uma dupla referência aqui, né? Então, esse cara aqui ó, dados no box referencia dados e dados referencia dados pesados. Dados no box está na stack, que é uma referência para dados que está na stack, que é uma referência para o conteúdo do box, que está na heap. E aqui foi mais ou menos o que eu falei. Nenhum dado pesado é copiado, a única diferença é que ao término da função, Rust sabe que ela era apenas uma visitante, então limpa apenas a referência na stack e deixa os 10 MB intactos na heap para a main continuar usando. Obviamente, quando terminar a main, poderia ser uma função qualquer aqui, quando termina a função qualquer aqui, nesse ponto, obviamente, o box seria destruído. Perfeito? Então, nós temos aqui uma revisão da construção box do Rust com o auxílio do Gemini grátis. Até mais!